misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Amém. Graças e paz, amados, em nome de Jesus. Estamos aqui juntos para darmos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? O nosso culto virtual enquanto estamos no nosso confinamento. E eu quero saudar os irmãos lá, aqui da cidade de Carpina, né? Da Igreja Comunitária do Carpina, também os irmãos que estão em Tracunhaém, né? Também os irmãos lá de Guadalajara. E hoje, junto conosco também, estarão os nossos irmãos da Igreja Comunitária de Timbaúba, né? Então, estamos todos juntos nesse momento para louvar o Senhor em um grande culto, né? Um culto que expande muito mais do que, vai muito mais longe do que a gente pode imaginar. Eu quero saudar também você que talvez nem conheça a Igreja Comunitária, mas está vendo esse culto. Então, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração e transformar a sua vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 28. Você possa aí na sua casa, abrir no Salmo de número 28. Vamos ler esse Salmo e dar continuidade ao nosso culto. Salmo de número 28, diz assim: Senhor, eu clamo a Ti, rocha minha. Não me deixes sem respostas, pois se Te calares, serei como os que descem a cova. Ouve minhas súplicas quando clamo a Ti, quando levanto as mãos para o Teu santo templo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Retribuí-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribuí-lhes conforme o que praticam. Retribuí-lhes o que lhes merecem. Como eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que suas mãos têm feito, Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu o louvarei com todo o meu cântico. O Senhor é a força do meu povo, do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos cultuar ao Senhor, ainda que à distância, ainda de nossas casas, mais juntos, unidos, com o coração voltado para te louvar. Derrama a tua graça sobre o teu povo, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, transforma as nossas vidas pela tua palavra nessa noite. Nós pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém.
queimei as pontes com o passado e os meus olhos estão novo se fez, novo se faz dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos estão de novo se fez, de novo se faz dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão, que está aí na sua casa, seja em Timbaúba, seja aqui em Carpina, em Tracunhaém, em Guadalajara. Amém. Em qualquer parte desse mundo, onde esse vídeo chegar, que você, nesse momento, sinta a presença do Senhor, onde você estiver, e cante, exalte a Ele, porque Ele é a única forma da gente sobreviver em meio a esses desafios que estamos passando no dia a dia. Então, vamos cantar, és Tu, a única razão. Amém? És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que
ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, Exalte, cante ele. o meu canto Louve ao te Senhor. louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, Em todo tempo te louvarei. todo tempo te louvarei, Em todo tempo te adorarei. te adorarei, Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória ao Senhor com mais força. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, aleluia. O pastor tem uma oportunidade nesse momento, amém? Bem, meus irmãos, nesse momento, em sua casa, vamos fazer o nosso momento do ofertório. E alguém pode perguntar, e por que o momento do ofertório se estamos distantes? Nós somos uma igreja relativamente pequena e não temos a estrutura de algumas igrejas que os irmãos podem fazer transferência bancária, essas coisas. Então nós precisamos dos recursos para a manutenção da casa do Senhor. Os irmãos sabem muito bem disso. Então, nesse momento, você que preparou sua oferta, você vai, enquanto o Ministério de Louvor aqui louva ao Senhor, você vai separar a sua oferta, vai colocar ela dentro de um envelope, vai designar ela direitinho, e aí você vai consagrar essa oferta ao Senhor, e aí você vai seguir as orientações, né, que os irmãos aqui de Carpina vão poder entregar nos pontos que já foram designados. Os irmãos lá de Guadalajara podem mandar mensagem para o presbítero Arthur para que ele possa recolher com os irmãos. E lá em Timbaúba, os irmãos da igreja de Timbaúba entrem em contato com o pastor Jorge para que ele possa dar as orientações de como vai proceder. Tá certo? Então separe agora esse momento, consagre sua oferta ao Senhor. Enquanto isso, louvamos ao Senhor juntos. Em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está
por mãos. Ele é eterno, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Nosso Deus é incomparável. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós louvamos o teu santo nome pela oferta levantada neste dia, Senhor. Que o Senhor possa encher de sabedoria a liderança da igreja, que vai dar o destino a essas ofertas. Quero nesse momento também, Senhor, pedir pelos irmãos que não puderam participar desse momento, por não terem emprego. Mas nós sabemos que mesmo diante da situação difícil que vivemos, o Senhor é um Deus que pode abrir porta de emprego, Senhor. Abre portas, ó Pai. Também sei com aqueles irmãos que porventura já estejam sofrendo por conta dos seus empregos, com esse momento difícil. Que o Senhor possa sustentar os seus empregos, Senhor. Sustenta as famílias da igreja. Nós te pedimos isso em nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos que estão em sua casa, adorando ao Senhor neste momento. E nesta hora nós vamos dar continuidade ao nosso culto desta feita, orando ao Senhor, clamando a Deus pela nossa nação, clamando a Deus pelas famílias, clamando a Deus pelo mundo que está enfrentando toda essa dificuldade em decorrência do enfrentamento ao coronavírus, né? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir. Nós vamos ter 2 momentos de oração. Eu vou pedir a 2 pessoas aqui, a nossa irmã Deli e ao nosso irmão Cleibson, que possam orar, talvez. Primeiramente, nós vamos orar pelas famílias da igreja, pelo povo de Deus, por aqueles que têm seus empregos ameaçados. Vamos orar pela saúde das pessoas, pedir que Deus nos ajude e continue nos protegendo, que Deus abençoe o seu povo. Os irmãos imaginam o quanto tem sido difícil para as igrejas estes dias. A igreja é uma comunidade, né? E diante de tudo isso, a gente tem tentado chegar junto, manter a igreja unida, não só a nossa igreja, mas outras igrejas, através da internet e de diferentes iniciativas, e nós louvamos a Deus por isso. Mas precisamos de oração, que o povo de Deus continue unido nesse período, que o fato de estarem em casa, em quarentena, não seja um obstáculo para a gente continuar unido como igreja, como povo do Senhor Jesus. Orar pela saúde dos pastores, eu diria saúde emocional sobretudo, porque tem sido dias intensos. Tenho ouvido dos colegas, e isso tem sido unânime, que os pastores têm trabalhado muito mais agora, nesse período, do que antes. Então, vamos orar pela igreja do Senhor Jesus, pelo povo de Deus, orar pelas famílias de um modo geral na sociedade, orar pela liderança das igrejas, e essa oração quem vai fazer é a irmã Deli. Em seguida, nós vamos orar pela nossa nação, presidente, pelos ministros, especialmente o ministro da Saúde, que tem entrado numa guerra tremenda, não é? Ou liderado, na verdade, uma guerra
com esse enfrentamento a esse vírus, que Deus possa dar sabedoria a ele, ao presidente da República, mas não somente no nosso país, nas demais nações, porque isso é um mal que tem atingido diferentes nações, para que Deus nos ajude a atravessar e que não venha o caos econômico juntamente com o caos da saúde, que Deus nos livre do caos nessa situação, que a gente tenha controle, não é, por parte do poder público para gerir a questão da saúde e da economia, e a gente não tenha problemas mais sérios lá na frente, não só pelo nosso país, pessoal, mas pelos países que estão sofrendo com essa ameaça do coronavírus. Então vamos orar pelas famílias, pela igreja e depois pela nação, pelos demais países, com o Gleibson. Oremos. Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos reunimos aqui nesse dia, Pai. Antes, Senhor, de te pedir qualquer coisa, eu te agradeço, Senhor, porque apesar de tudo, Pai, a Tua igreja continua de pé, Senhor, e nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, Pai, para te louvar, Senhor, e te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é Deus. E independente, Senhor, de qualquer situação que o mundo tem passado, o Senhor continua no trono e o Senhor continua reinando, Pai. Eu te peço, Senhor, nesse momento, primeiramente, pelos pastores e pelas lideranças, Senhor, da igreja, pelos desafios, Senhor, que tem se levantado, o Senhor conhece, que o Senhor possa estar, Senhor, fortalecendo, Senhor, o coração de cada um, possa estar dando sabedoria, Senhor, e a força, Senhor, que eles precisam nesse momento para estar liderando, Senhor, o Teu povo. Eu te oro também, Senhor, pelas famílias, Senhor, da nossa igreja e de toda a igreja, Senhor, desse mundo inteiro, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, cada família, e que, apesar, Senhor, de não podermos estar nos reunindo, Senhor, no templo, que essa não seja, Senhor, um motivo para que as pessoas estejam se distanciando do Senhor, que possamos continuar, Senhor, unidos, Senhor, nos fortalecendo e buscando, Senhor, cada dia mais a Tua presença, Senhor, que o Senhor possa estar nos protegendo e nos dando força, Senhor, para enfrentar esse momento, e sabemos que o Senhor continua no controle, Pai. No nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Continuando em Tua presença, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente por estar aqui, Senhor, te adorando, te exaltando aqui para fazer a Tua obra andar, Senhor, porque a Tua obra sempre vai andar. Tu estás no controle de tudo, tudo que acontece é de acordo com a Tua mais perfeita vontade, Senhor. Eu só te peço, Senhor, para que o Senhor possa estar vindo até aqui, Senhor, nos abençoar, fazer com que as nossas mentes, Senhor, abram para que a gente tenha mais cuidado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar tomando conta dos governantes, Senhor, não só do nosso país, mas de todo o mundo, para que o Senhor possa estar mostrando como dever agir nesse momento, Senhor. Eu sei que tudo que acontece no mundo é de acordo com a Tua vontade, Senhor. Sei que Tu estás no controle de tudo. Sei que tem muitas mortes, Senhor, muitas coisas terríveis, mas assim, eu sei que Tu estás no controle, e para nós que temos a Ti, Senhor, a morte é só apenas o início. Mas eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa estar dando sabedoria ao ministro da Saúde, a todas as autoridades que estão à frente de tudo isso, ó Pai, para que ele possa estar sabendo nos ajudar, Senhor, porque somos Teus filhos e precisamos seguir, ó Pai. Nos abençoa, abençoa essa nação, abençoa o mundo, faz de tudo que a Tua vontade seja para nós, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos preparar o nosso coração para a pregação da Palavra de Deus. Que você possa, aí em sua casa, pegar a sua Bíblia e daqui a pouquinho nós vamos ouvir a pregação da Palavra do Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem,
sua casa, feche seus olhos nesse momento. Tenha um momento com Deus. Fale para Ele que Ele é soberano, que Ele está no controle e que apesar de todas as coisas, tudo está sendo feito por sua vontade. Ele está com nossas mãos. Ele está com nossas vidas em suas mãos. Então cante mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Ele se importa com você. Tu te importas comigo também. Obrigado, Senhor. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus queridos irmãos, neste domingo quem estará trazendo a palavra do Senhor para a gente é o pastor Jorge. Pastor Jorge é pastor auxiliar da nossa igreja, é também o segundo secretário do Conselho de Presbíteros da igreja e é o pastor responsável pela nossa congregação em Timbaúba. Nós queremos convidá-lo aqui à frente para que ele possa trazer a palavra do Senhor para a gente neste dia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença. Oramos nesta hora pela vida do Teu servo, pastor Jorge, que o Senhor o use para falar ao nosso coração. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre guarida, sem resistência, no coração da gente. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a graça e a paz de Jesus, minha saudação a todas as igrejas, todos os irmãos que estão reunidos em volta do aparelho de internet, na sua sala, participando conosco deste momento de culto e de louvor a Deus. O meu desejo é que, nesta noite, Deus ele possa falar profundamente ao seu coração. E para tanto quero convidá-lo a abrir as Sagradas Escrituras no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e estarei lendo dos versículos 12 ao 17. Este vai ser o texto base para a reflexão nesta noite. E o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor possa falar profundamente ao seu coração, porque já tem falado ao meu. E a minha expectativa é que você do outro lado, você possa ser abençoado e receber toda a declaração de amor que Deus nos dá através desta carta. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio
os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos, eu gostaria de pensar nesta noite para ajudá-los a compreender melhor aquilo que queremos pregar nesta noite para vocês. Eu gostaria de dar um tema, que é Pérgamo, um alerta contra falsas doutrinas. E este tema deverá nortear exatamente o nosso pensamento com respeito ao texto que acabamos de ler. Os anos são anos 90 depois de Cristo. Domiciano, ele impõe à igreja grande perseguição, e agora aqueles que adoram a Deus, que têm a Jesus Cristo como seu Senhor, são agora submetidos a uma adoração forçada ao próprio imperador, aos deuses ali que denominam ali todo o credo ali praticado em Roma e nas demais localidades. E por causa da fidelidade a Cristo, a igreja agora está sofrendo intensas perseguições. Por causa do seu testemunho, por causa do amor à palavra de Deus, João agora está encarcerado na ilha de Patmos, e mesmo estando em escravidão, o Deus da revelação, o Deus Pai de Jesus Cristo, traz a João revelações que nesta noite queremos partilhar com você. São revelações específicas para aquele momento, mas também para depois daqueles momentos e aquelas que marcariam o final da história. João, ele apresenta Jesus Cristo exatamente como aquele que caminha, que anda entre os candelabros ou entre os candeeiros. Ele apresenta Jesus Cristo como o soberano dos reis da terra, como o primogênito dos mortos, como aquele que morreu para que nós pudéssemos ser reinos e sacerdotes. Jesus é o mesmo que tem as 7 estrelas em suas mãos. Ele é descrito como aquele que é o último ou o primeiro, o alfa e o ômega, aquele que tem exatamente o domínio e o controle da história, porque ele é soberano. E dentro destas revelações, João recebe cartas específicas às 7 igrejas. E nesta noite quero pensar com você a respeito do conteúdo da mensagem que João direciona ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Esta é uma antiga capital e a cidade mais importante da Ásia. Esta cidade concentrava exatamente o panteão de deuses gregos. Nesses templos se destacava o templo de Zeus, uma das 7 maravilhas da época antiga. Também havia uma adoração a Esculápio, Deus Salvador ou Deus da cura, e esse Deus era representado pela serpente, aquela que hoje é usada como símbolo para a medicina. Mas também havia exatamente a adoração ao imperador. E foi exatamente porque Policarpo, que foi bispo da igreja de Esmirna, recusou-se a adorar ao imperador, ele agora é levado à pira e morre ali na fogueira. Pérgamo foi o mais importante centro cultural, e talvez exatamente por causa disto, vai haver exatamente essa deusificação das coisas, e agora a fé absoluta do Evangelho, ela pode ser contestada. E agora os cristãos são levados exatamente a aderirem pensamentos que andam exatamente paralelo ao Evangelho, mas que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Nesta cidade havia a segunda maior biblioteca, já que a primeira estava em Alexandria, e diz os escritores que na cidade de Pérgamo havia essa grande biblioteca com aproximadamente 200 mil pergaminhos.
E esta carta descreve exatamente Pérgamo como sendo a cidade onde está sendo edificado, onde está estabelecido o trono de Satanás. E é interessante que este não é um templo, não é um altar erigido como os demais templos, mas é uma cultura que ronda a cidade de Pérgamo, que influencia objetivamente algumas pessoas da igreja que ali estava. E Deus, preocupado com esta relação de valores que havia na cidade de Pérgamo, João agora é levado a escrever esta carta com um propósito. E quando disse que o tema é Pérgamo, um alerta contra falsas doutrinas, eu posso me reportar aquilo que estamos vivendo exatamente no momento presente. Quando falamos deste vírus que tem levado à morte milhares de pessoas, nós vemos na televisão que há muitas verdades circulando, há muitas informações que basicamente não são verdadeiras, mas são especulações. No período antigo havia uma escola chamada exatamente de sofistas, onde esses irmãos eram bons oradores que tratavam a verdade como um produto que, dependendo do seu interesse, eles conduziam a discussão exatamente para o fim que eles desejavam. E esta escola influenciou a tantos outros, e a gente vai perceber que a Igreja de Jesus Cristo precisa estar alerta contra o perigo de falsas doutrinas, porque se o vírus, a Covid-19, tem levado ao túmulo muitas pessoas, verdade é também que as falsas doutrinas têm levado muitos à morte espiritual. E nesta noite eu quero pensar com você a respeito do perigo que é exatamente afastar-se da sã doutrina, e você vai ver que este é um tema de valor assim imensurável. É tanto que Paulo, quando escreve uma carta a Timóteo, ele diz: olha, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. A vida espiritual, ela merece a melhor das atenções. Se devemos ser cuidadosos para não contrair o Covid-19, lavando as mãos, tomando as atitudes de isolamento social, ou até mesmo aquelas que fazem parte da rotina de higiene, é preciso também termos os cuidados com a vida espiritual. Porque como lidamos com a vida espiritual, isso certamente resultará em benefícios espirituais ou prejuízos espirituais. E quando Jesus ele olha para a sua igreja, e como ele caminha e conhece com particularidade cada questão que está relacionada ao seu povo, ao caminhar da sua igreja, ele agora direciona a João exatamente como aquele que precisa enviar esse alerta para a igreja. Já que a igreja de Pérgamo, ela é uma das 7 igrejas, ou das 5 igrejas que recebem reprimendas exatamente por não andarem de acordo com a vontade soberana de Deus. E dentro dessas 7, somente 2 igrejas ficam fora desta exortação. E Pérgamo tem a sua peculiaridade. Se Éfeso perdeu o seu primeiro amor, é verdade também que a igreja de Esmirna, apesar de não receber reprimenda, Deus tem um olhar muito claro daquilo que está no âmago da igreja, na alma da igreja. A igreja é uma igreja pobre economicamente, expoliada pelos seus bens, através dos bens que possuíam, mas ao olhar de Deus, aquela era uma igreja rica. Isso porque essa igreja era uma igreja que mantinha-se fiel a Deus. E o meu desejo é que nesta noite você tenha no seu coração, no seu entendimento, esta verdade divina, que não só aplica-se à igreja de Esmirna, mas também pode ser aplicada a Pérgamo e até mesmo para nós outros, igreja comunitária e assim por diante. E dentro desta realidade espiritual, a igreja ela precisa estar
alerta quanto aos perigos que a cercam. Vivemos certamente dias difíceis. Se é verdade que não somos forçados a prestar um culto a Domiciano, se é verdade que nós não somos constrangidos a adorar a Zeus ou exatamente a esse lado, é verdade que as falsas doutrinas têm nos afastado da verdadeira adoração que deve ser dada e rendida a Deus. As falsas doutrinas vêm se apresentando e apresentando o pseudo-deus. Mamon, ele representa bem a deusificação das coisas, esse enxergue na alma do ser humano a fim de que ele se torne consumista ou faça das coisas exatamente aquilo que pode dar sentido à sua vida. Nós temos visto a doutrina neopentecostal fazendo suas ofertas, fazendo o seu apelo ao coração caído pelo pecado a render-se às coisas que podem obter, que podem conquistar, mas não esqueçamos que Jesus Cristo, ele nos diz através da sua palavra, de que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma. E Deus nesta noite está preocupado exatamente não é com aquilo que eu e vocês podemos obter como conquista, como fruto do nosso trabalho, como algo que diligentemente trabalhamos para ter. Deus está preocupado exatamente com aquilo que a gente pode entender como entendeu João, quando escreve a sua terceira carta e diz: olha, eu espero que você vá bem em todas as coisas, que você goze de perfeita saúde, assim como vai bem a tua alma. A alma da igreja de Pérgamo, ela estava adoecida exatamente por causa de falsas doutrinas. E para isso eu quero que você pense comigo a respeito de algumas características desta carta que vão nos fazer entender exatamente esse alerta de Deus a respeito das falsas doutrinas que rondavam a igreja de Pérgamo. Então a primeira característica que quero trazer para você é esta. Gosto muito quando João introduz a sua carta, afirmando, versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A primeira característica é que João ele ressalta a autoridade daquele que está trazendo a revelação. Esta não é uma interpretação pessoal do apóstolo, não é uma dedução teológica, é algo que Deus revela e que João agora, ao escrever, envia exatamente para que a igreja entenda que esta não é uma mensagem sua, particular, mas é algo do próprio Cristo para a vida da sua igreja. E quando pensamos nisso, é interessante perceber que João ressalta a autoridade da revelação. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que esse que tem a espada de 2 gumes não se trata apenas do evangelho em si, mas agora do juízo de Deus revelado através do juízo, já que outrora éramos ignorantes quanto à lei, quanto à palavra de Deus, mas agora, sendo conhecedores da palavra, não podemos mais dar ouvido de mercador, temos que estar atentos, porque pelas nossas palavras seremos julgados, mas também por outras palavras também podemos ser justificados. E agora João alerta que a revelação de Jesus Cristo à igreja, ela é exatamente salientada porque ela vem de Jesus, aquele que tem a espada de 2 gumes. Quando lemos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como essa espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração humano. A palavra de Cristo é essa espada cortante. E esta palavra, esta revelação agora, deveria estar levando e encorajando aqueles irmãos de Pérgamo a perceberem a mensagem que estava sendo revelada através de Jesus Cristo, mediante a escrita do apóstolo João.
Então, essa característica deve nos levar a que não estamos tratando de uma opinião particular do pastor, nem do apóstolo João. É uma revelação de Jesus Cristo. É algo que a igreja jamais poderia conhecer se o próprio Cristo não a revelasse. E dentro desta primeira característica, eu espero que entendamos que quando falamos da doutrina do Evangelho de Jesus, estamos falando da verdade de Deus, revelada na pessoa do próprio Cristo. Logo, não há espaço para negociarmos, para barganharmos com o Evangelho. Não há como agora estarmos pensando que qualquer coisa parecida com aquilo que Jesus falou seja o verdadeiro Evangelho. A palavra de Deus nos diz que mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, seja anátema. Então eu quero que você pense nessa primeira característica. João ressalta a autoridade da revelação proferida por Jesus. É algo que vem do próprio Cristo para a sua igreja. Porque esse Cristo, ele caminha por entre os candeeiros, por entre os candelabros. E uma segunda característica que quero que você pense comigo é a seguinte: é que Cristo ressalta o conhecimento íntimo a respeito de sua igreja. Não há como nos escondermos do olhar de Cristo. Ele conhece intimamente cada particularidade da sua igreja, seja aqui em Carpina, seja em Guadalajara, seja em Timbaúba, seja qualquer congregação que esteja neste momento cultuando a Deus, Deus sabe com perfeição a realidade espiritual do seu povo. Mesmo que, a exemplo de Esmirna, que se considerava uma igreja pobre, ao olhar de Deus, aquela era uma igreja rica, porque ela tinha a graça de Deus como referencial. A igreja de Pérgamo precisava agora ser despertada a respeito do conhecimento que Cristo tinha a respeito de sua igreja. Não é agora um exame, pessoal, não é um exame introspectivo, não é algo do tipo que Paulo faz quando escreve a sua carta aos Coríntios, dizendo que antes dos irmãos serem participantes da ceia, fizessem uma análise se eram dignos ou não de receber o pão e o vinho. Agora, é o raio-x de Deus, do próprio Cristo, em relação à sua igreja. E é interessante que o texto do versículo 13 já demonstra esse conhecimento de Deus quando diz: conheço o lugar onde você mora, que é onde está o trono de Satanás. Talvez aquela igreja não estivesse percebendo exatamente aquele sistema maléfico que havia ali em Pérgamo. Talvez os olhos daquela igreja estavam voltados para aquele templo magnífico de Zeus. Talvez a igreja estivesse olhando para a influência do templo erigido a Esculápio. Quem sabe aqueles irmãos tinham uma visão exatamente da idolatria que ali havia, mas era incapaz de ver o sistema espiritual que estava seduzindo a igreja de Jesus Cristo. Se não era a totalidade de toda a igreja, é verdade também que aquele povo, muitos daqueles irmãos estavam sendo influenciados por um falso evangelho. E Jesus diz: é onde o trono de Satanás está. Cada igreja vivencia a sua realidade espiritual. Ela tem exatamente uma realidade que está em sua volta. Mas o mais interessante é perceber que mesmo que possamos ser influenciados por esses sistemas que estão ao derredor da igreja, não devemos perder de vista que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus disse: eu conheço o lugar onde você mora, que é onde está o trono de Satanás. Versículo 13. Mas o texto ainda diz que Jesus conhecia aqueles que conservavam-se fiéis ao nome dele e daqueles que não negaram a sua fé. E é muito interessante que às vezes muitos são levados por causa de um pecado de um indivíduo dizerem: a igreja está em pecado.
Na verdade, elas não são capazes de distinguir aquilo que é um pecado pessoal e o que é um pecado coletivo, que é quando toda a comunidade de fé ela abraça uma falsa doutrina, ou a exemplo de Coríntios, estava tolerando aquele pecado entre os irmãos ali, onde um filho deitava-se com a esposa do seu pai. A gente vai perceber que Jesus conhecia e conhece aqueles que são fiéis. Sabe, a Bíblia diz que Deus ele procura os fiéis da terra. E certamente o olhar de Deus está sobre a sua igreja. E se é verdade que estamos sendo influenciados por falsas doutrinas, é verdade também que há muitos que não negociam a sua fé. E o meu desejo nesta noite é que você, como servo de Deus, esteja exatamente comprometido com a palavra de Deus. Não abra mão de ler, de conhecer as Sagradas Escrituras, a fim de que você possa estar pautando suas decisões, suas escolhas, exatamente com base naquilo que é revelação de Deus, mediante o Evangelho. Jesus nos orienta que devemos examinar as Escrituras. Eu sei que você conserva o meu nome. Já pensou que alegria é poder de repente perceber que eu e você, dentro de uma igreja que está sendo influenciada pelo pecado, por falsas doutrinas, Deus, ao olhar para o nosso coração, Ele vai poder perceber que nós não estamos abrindo mão, não deixamos de conservar o nome de Cristo como referencial de fé para a nossa vida, não negamos a fé. Antipas, ele é considerado exatamente como um mártir da igreja de Pérgamo. Ele foi levado exatamente para um caldeirão e ele morre ali, sacrificado por causa da sua fé. É triste quando vemos que crentes em Cristo Jesus estão negociando a sua fidelidade a Deus por alguns pratos de lentilhas. É triste quando não encontramos dentro da igreja pessoas que se colocam exatamente a serem fiéis a Deus, não convenientes. Como disse na mensagem de domingo passado na igreja, há uma diferença entre ser fiel e ser conveniente. A fidelidade me leva a ser, a crer, a admitir aquilo que eu creio, aquilo que eu sou, independente dos prejuízos que eu venha a ter, porque eu sei em quem creio e eu sei no que eu tenho crido, como disse o apóstolo Paulo. Já a conveniência nos leva a agir de acordo com a casualidade, ao momento que me é colocado. A igreja, ela é chamada a ser fiel. E por causa da sua fidelidade a Deus, Antipas, ele é citado aqui exatamente como sendo aquele que, apesar de habitar no lugar onde habita o trono de Satanás, que é a cidade de Pérgamo, apesar das falsas doutrinas que ali havia, Antipas conservou em fidelidade o nome de Jesus Cristo e a sua fidelidade a Deus. É como Policarpo foi levado a negar o nome de Jesus. Era simples para Policarpo. Renega o nome de Jesus. E Policarpo diz: como poderia negar a este homem que há tanto tempo o sirvo e nunca me fez mal, mas só o bem? E o imperador diz: olha, então você vai ser queimado no fogo. E Policarpo responde para ele, diz: olha, esse fogo ele apenas dura 1 hora, um momento, mas você é ignorante quanto ao fogo que vai consumir para a vida eterna e vai condenar aqueles que são ímpios diante de Deus. E o imperador, ele ouve de Policarpo exatamente aquilo que talvez não esperava. Ele diz: o que tendes de fazer, faça logo. E Policarpo morre por causa da sua fé. Ele não rejeita o nome de Jesus. Antipas é exatamente o símbolo da fidelidade a Deus e da conservação a respeito do nome de Jesus. Uma terceira característica é que Cristo revela o seu descontentamento com a igreja. Nem sempre que o Cristo
que caminha entre os candelabros, ele vai encontrar coisas boas. São 7 igrejas, 5 delas foram censuradas. E é interessante que quando Cristo ele percebe que a igreja precisa estar melhor alinhada com a sua palavra, o seu propósito, o seu projeto de vida, isso ele fará porque ele tem interesse especial pela sua igreja. Pedro diz: vocês não foram comprados por prata, por ouro ou qualquer outro metal precioso, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. A igreja não é uma instituição meramente. Ela é o corpo de Cristo, e Cristo, ele quer que a sua igreja, ao exemplo de um candelabro, ela exerça a sua função, brilhe, mantenha as chamas do Espírito viva. E o meu desejo é que você perceba que Cristo, ele revela o seu descontentamento. A Bíblia diz que Deus, a exemplo de um pai que corrige o seu filho porque ama, Deus também faz a mesma coisa. A Bíblia Sagrada, nos versículos 15, diz: tenho, porém, contra você algumas coisas, e estão aí em seu meio, os quais se sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Balaão, ele é conhecido em Números, capítulo 22, e ele recebe uma citação ainda importante no capítulo 31 de Números, onde você vai ver que Balaque, ele contrata exatamente a Balaão para que ele amaldiçoasse a Israel. Balaão até que tentou, mas ele se comprometeu a revelar apenas aquilo que Deus falaria, e Deus, ao invés de Balaão amaldiçoar a Israel, ele só consegue proferir bênção. E na verdade, sobre a vida da igreja, compete as bênçãos de Deus. Mas é interessante que no capítulo 31, Moisés faz questão de dizer que Balaão, ele instiga a Balaque exatamente a desviar o povo de Deus da rota proposta pelo próprio Senhor, que os tirou do Egito. Se ele não consegue amaldiçoar, mas ele consegue orientar Balaque para que eles pudessem serem contaminados pelos pecados. E Balaão aqui é citado exatamente como uma referência a um falso ensino que conduz o povo ao pecado. A igreja, nesses últimos dias, e mais do que nunca, ela precisa posicionar-se à luz da revelação desta carta que diz que aquele que for sujo, suje-se ainda, mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Todos, por causa do coronavírus, estão mencionando que é final dos tempos. E se temos esta consciência de final dos tempos, final dos dias, da segunda volta de Jesus, é preciso que você tenha em mente também esta verdade: se você é santo, santifique-se ainda. É tempo da igreja santificar-se, buscar esse comprometimento com a palavra de Deus, rejeitar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Pedro diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Compromisso dessa igreja com a santidade. O desvio da doutrina estava produzindo exatamente imoralidades. Balaão é citado, mas também é citado os nicolaítas. A influência deste grupo, ela é terrível para a igreja, já que eles pregavam o evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Possivelmente, esse é aquele que fez parte do rol dos possíveis candidatos ao diaconato em Atos 6. Este homem, ele começa bem na fé, depois apostata a fé e usa a própria fé como um meio para seduzir os verdadeiros cristãos a uma realidade de vida espiritual permissiva que era contrária à vontade do próprio Cristo. Uma quarta característica é que Jesus aponta o caminho de volta para a igreja. Esta mensagem serve tanto para a igreja de Jesus Cristo, como talvez para você que nesta noite nos ouve, que não é um cristão professo de nenhuma igreja evangélica, mas gosta de ouvir a palavra, gosta de ouvir o evangelho. E nesta noite você pode estar nos ouvindo, e eu quero dizer que esta palavra serve para você também. Porque não há outro caminho de volta para Deus,
senão este que o próprio Cristo recomenda para a sua igreja. E no versículo de número 16 encontramos esta expressão divina: portanto, arrependam-se. É preciso mudar de mente. É preciso mudar exatamente a nossa compreensão daquilo que é o Evangelho de Deus e aquilo que é um pseudo-evangelho. Aquilo que é uma falsa doutrina. Arrependimento é a chave. Pedro, quando no seu discurso, ele prega aquelas pessoas que não compreendem aquilo que foi o cumprimento da promessa de Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito, ele diz: arrependei-vos e crede, para que sejam apagados os vossos pecados. O caminho de volta para Deus passa por uma mudança de mente. E essa mudança de mente, ela é orientada exatamente pela palavra de Deus. O salmista diz: como purificará o homem o seu caminho? De acordo com a sua palavra. Então, arrependam-se, mudem de atitude, mudem de pensamento. Mas ainda, Jesus aponta um caminho da volta, exatamente apresentando o juízo de Cristo para aqueles que seriam apóstatas. Deus, ele não tem interesse na morte do ímpio. Deus, ele está interessado que você conheça a verdade. É aquela verdade proclamada por João que diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade de Jesus para a igreja de Pérgamo e para a igreja no século 21 é esta: é que se não se arrepender, irei até onde você está sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A gente precisa perceber que Jesus é aquele que dá exatamente a autenticidade e a autoridade às suas palavras. É aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E esta palavra que, em primeira instância, nos traz ao arrependimento. E se nós nos abrirmos mãos disto, seremos penalizados, porque somos conscientizados de que somos responsáveis por aquilo que conhecemos. Mas, em último lugar, quero dizer para você que esta carta traz exatamente aquilo que alegra o meu coração. É que há uma recompensa para os fiéis. Os fiéis a Deus serão recompensados. E o próprio Cristo, que anda no meio dos candelabros, faz questão de salientar esta verdade. E eu quero concluir dizendo isso para você. Ao vencedor. Amo esta declaração no final de todas as cartas. Porque esta expressão mostra exatamente alguém que está no caminho, e por estar no caminho enfrenta os seus desafios, mas precisa tomar uma decisão, uma atitude, para que possa voltar-se para Deus e ser um vencedor. Eles: ao vencedor darei do maná escondido. Lembra-se, Deus, ele alimentou o seu povo no deserto com o maná. E uma pequena porção desse maná foi para a arca, e Deus está dizendo que o Deus da glória vai alimentar o seu povo com o maná. Também lhe darei uma pedrinha branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. E a suma disto, quero dizer para você que só podemos concluir fazendo a seguinte afirmação: conquanto os falsos ensinos nos afastem do projeto original de Deus, nossa fidelidade a Cristo e a sua palavra nos elevam à condição de vencedores. Que Deus nesta noite faça você um vencedor. Que você possa desfrutar de todos os benefícios que você pode desfrutar por não abrir mão da sua presença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para
desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. quero fazer valer tua palavra em mim. Pra que o doente tenha onde se curar, Quero fazer valer tua palavra em mim. pra que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso. Ó Deus, que esse vídeo possa chegar, Pai, no lugar que o Senhor preparou para chegar, Senhor Deus. Que possamos, de fato, preencher nosso coração essa palavra viva e eficaz, Senhor Deus. Ela transforma, ela modifica qualquer situação. Deus, a tua palavra, Pai, ela é rica, ela ilumina nossos passos. Ó Deus, que possamos seguir nessa caminhada, confiante que o Senhor tem o controle, o Senhor está a par de toda a situação, Senhor. O Senhor pode estar em silêncio, mas cremos que o Senhor está sendo nosso capitão, o capitão do nosso barco, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso, obrigado pela tua palavra, que nos faz refletir e penetra no nosso coração, Pai, de tal forma que nos chama à mudança, à transformação. Ela não volta vazia, Senhor. Ó Deus, que as famílias que estão reunidas em seus lares, nesse momento, ó Pai, elas possam estar se fortalecendo da tua palavra, Senhor. Ó Deus, elas possam estar suprindo tudo que foi dito aqui, Senhor Deus, para a manutenção do seu lar, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por tudo. Continua abençoando nossa semana. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor Deus. Assim a gente canta, ora e adora o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos concluindo já o nosso culto. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conectados aí conosco, de suas casas. E onde esse vídeo chegar, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado conosco deste culto. Queremos apenas dar alguns avisos. No próximo domingo, nós, como de costume, nós sempre temos, na celebração da Páscoa, o culto da ressurreição. E, infelizmente, neste ano, por conta de tudo isso que está acontecendo, nós suspendemos. Embora a Igreja do Senhor, durante todos os meses, à medida que celebra a Santa Ceia, também celebra, não é? O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, sua ressurreição, e isso não é algo novo. Mas esse é um outro detalhe. Para nós, o entendimento é que a ceia só tem significado quando a gente está reunido como família. E como não podemos estar, em função de toda essa prevenção, nós estamos cancelando o culto de ceia, que seria o próximo domingo aqui na igreja de Carpina. Os pastores das demais igrejas vão passar suas devidas orientações. O culto da ressurreição que faríamos também não vai acontecer, mas teremos uma grande celebração à noite. Em sua casa você vai poder assistir o culto, um culto especial, alusivo à Páscoa, e nós estamos preparando alguns detalhes que no decorrer da semana, como pastores, cada um vai se dirigir à sua congregação e vai poder estar orientando como fazer. Mas há um detalhe que nós queremos esclarecer sobre esta semana. Aqui em Carpina, por exemplo, nós temos
uma live sendo transmitida na terça-feira, no lugar do culto de oração. E no culto de quinta-feira à noite, é um culto doméstico em que cada família faz o seu próprio culto. Mas nós estaremos disponibilizando para as nossas igrejas, a partir desta semana, o canal ou os links de lives das outras igrejas nossas, as nossas congregações. Então, nós teremos a nossa live na terça-feira, nós teremos na quarta-feira live da Igreja Comunitária de Timbaúba com o pastor Jorge, e nós teremos na quinta-feira a live com o pastor Josemar da Igreja Comunitária de Guadalajara, paralelo ao culto doméstico. Então você poderá assistir em qualquer momento, mas aí é um canal a mais para que você tenha algo para poder estar participando, ouvindo a palavra de Deus, escutando. Nós queremos que a nossa igreja seja bem suprida durante estes dias. Então, aproveite esse tempo e no domingo próximo, de hoje a 8, nós estaremos aqui, se o Senhor Jesus não voltar até lá, numa grande celebração, um culto de Páscoa, louvando a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. Então, nossa programação de ressurreição, do culto da ressurreição, vai ser no horário da noite, no mesmo horário que cada igreja celebra as suas programações. Quero chamar aqui o pastor Josemar e ele vai trazer os avisos relativos à congregação em Guadalajara. Amém. Então, basicamente o pastor Agostinho já colocou, nós temos a nossa live na quinta-feira, mas vamos disponibilizar, né, no grupo de WhatsApp da Igreja Comunitária de Guadalajara o link para você acessar a live na terça-feira, que o pastor Agostinho faz com os irmãos aqui de Carpina. E tanto a da quinta quanto a da terça-feira são grupos fechados, né? Só tem acesso quem tem o link, certo? Então os irmãos vão ter a oportunidade de participar e você vai ver também, cada pastor tem a sua dinâmica, né? E vai poder participar juntos. E na quarta-feira, com o pastor Jorge, no caso dele, a live é Facebook e Instagram. Então é uma live aberta, tá certo? Os irmãos já podem ter acesso, mesmo sem o link, mas a gente vai estar disponibilizando para quem tem alguma dificuldade, né? A gente tem alguns irmãos que têm essa dificuldade com tecnologia, a gente mesmo está aprendendo muita coisa agora, né? Mas nós louvamos a Deus porque estamos aprendendo, temos essa oportunidade de estar juntos, e também durante a semana estamos disponíveis para os irmãos, né? Pode conversar conosco, WhatsApp, ligação direta pelo telefone, numa necessidade a gente também pode ir visitar o irmão, assim que o irmão tem essa necessidade, a gente está disponível para isso também, tá certo? Então que Deus possa nos abençoar durante esse tempo aí. Eu gostaria de chamar o pastor Jorge para falar sobre Timbaúba. Meus amados, a Timbaúba segue um roteiro natural daqueles que nós estamos fazendo, realizando, na tentativa de apoiar os irmãos neste momento de isolamento social. Nós temos a grata alegria, né, já de estarmos fazendo parte deste contexto de cultos com as demais igrejas, e nós louvamos a Deus, e estará sendo disponibilizado o link para que os irmãos participem conosco, participando deste culto aqui no templo da Igreja Comunitária do Carpina. Na quarta-feira, como foi avisado, estaremos fazendo a nossa live, o culto de oração, via Facebook e Instagram. Então, os irmãos que já acessam, alguns irmãos dessa igreja mesmo aqui de Carpina, Tracunhaém, vez outra, os irmãos estão entrando. Vai ser uma alegria saber que vocês vão estar conosco, participando deste momento. E domingo, na Igreja Comunitária do Carpina, geralmente nós matávamos o cordeiro. Não no culto, né? Timbaúba. Nós fazíamos uma comemoração com o cordeiro, o pastor Júnior, que veio comigo, participou há alguns anos, né? E este ano está tudo normal, né? Nós não vamos fazer, vamos aguardar o retorno do fim do isolamento para que possamos voltar às nossas atividades rotineiras. Então, o meu desejo é que até lá você possa ter exatamente esses caminhos que a igreja está encontrando para abençoar a sua vida. Então, você vai ter live terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. E no domingo, uma grande celebração pertinente ao dia da celebração da Páscoa de Jesus. Então, que Deus lhes dê uma semana assim
abençoada. E qualquer coisa no tocante a apoio pastoral, os irmãos ligam para mim, né, já que temos uma comunidade de uma faixa etária já alta, e aí evitamos de chegar lá. Mas se o irmão achar conveniente, pode ligar que a gente chega lá em nome de Jesus. Pastor. Aqui em Carpina, pela manhã, o atendimento pastoral, eu me mantenho num plantão de 8 às 12, às terças-feiras e às quintas-feiras. Isso não quer dizer que você não pode entrar em contato comigo em outros horários, mas nesse horário especificamente, nestes horários, nestes dias, eu tenho parado ali, esperado, tenho feito discipulado, tenho feito atendimento pastoral, inclusive reuniões que a gente tem marcado nesses horários com líderes via Skype. Então, a gente está a serviço da igreja e, como bem frisou o pastor Josemar, precisou de uma visita presencial, é só ligar e a gente vai estar à disposição para servir. O que nós não queremos, irmãos, de forma irresponsável, sairmos para visitar os membros da igreja e sermos vetores do vírus. Porque, de repente, você pode estar carregando o vírus sem sintoma e levar o vírus para outra pessoa que vai sofrer duramente com isso. Então, nós estamos tomando todas as medidas necessárias e recomendamos à nossa igreja: sigam as orientações das autoridades de saúde. Eles são os ministros de Deus sobre a nossa vida. Tá certo? É o que a Bíblia recomenda, né? Então, nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Vou pedir ao pastor Josemar que nos despeça com a bênção em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Pai, nós louvamos o Teu santo nome por todo esse culto, louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos proteja, como foi dito, dos falsos ensinos que surgem nesses dias. Derrama, Senhor, Tua graça, ser com todo o Teu povo, que durante essa semana a Tua palavra possa transformar as nossas vidas. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.